abri uma caixinha de pergunta perguntando o que vocês querem ouvir no Café com Joia. E a Estelinha Diniz mandou e ainda colocou entre parênteses, tipo assim, no detalhe. Sinto falta sobre empreendedorismo, como iniciar, e eu quero no detalhe. É óbvio que em 15 minutos de gravação eu não consigo entrar no detalhes de um processo total de empreendedorismo, né? Obviamente que para isso a gente precisaria de um curso, precisaria de algo muito mais, um processo muito mais bem estabelecido na ponta da unha pra gente conseguir desenhar e fazer tudo bonitinho, ainda mais porque cada processo ele acaba acontecendo de uma forma diferente, né? Tem pessoas que empreendem com varejo, às vezes é loja física, às vezes é virtual, às vezes é um serviço, é um produto. Então, isso muda um pouquinho o seu modelo de negócio. Mas o que eu posso trazer para vocês são princípios que eu entendi que eram fundamentais de quando eu transicionei da Fabi, que trabalhava em empresa, quando eu trabalhava como CLT, quando eu era funcionária, e quando que eu transicionei para o empreendedorismo, quando eu me tornei empreendedora, o que eu entendi de diferença, o que eu entendi que eram as mesmas coisas, o que eu sofri, o que eu não sofri. Então, acho que dessa forma eu posso ajudar um pouquinho vocês, tá? Eu tive duas grandes vertentes em empreendedorismo. A primeira coisa, eu comecei com a venda direta, que eu já comentei com vocês. A venda direta, ela é muito simples para quem quer transicionar. Por quê? Porque eu não cuido da parte burocrática. A parte burocrática, quem faz é a empresa. Eu só faço a parte mais simples, que é desenvolver pessoas e vender o produto. Só, eu posiciono o produto e eu desenvolvo pessoas para aprender eu ensino a vender e eu treino a parte emocional delas. É só isso que eu tenho que fazer. Eu não cuido de nota fiscal, eu não preciso cuidar de tributação, eu não preciso cuidar da parte de produção, eu não preciso cuidar da parte de logística. Então, toda essa parte burocrática fica para a empresa. Então, é uma ótima forma de você começar a empreender, porque você também não trabalha com muito estoque, você não precisa ter um lugar físico, então você acaba diluindo os seus custos, o que fica muito mais fácil você operar. Só que depois disso, eu fui para outros formatos de negócio. Então, eu saí de um formato de negócio que era muito mais simples de conseguir operar, para começar a operar negócios que demandavam um pouco mais de habilidades. E aí, algumas coisas que eu já comecei a notar de quando era a Fabi funcionária e de quando eu virei a Fabi empresária, a Fabi dona do meu próprio negócio, a Fabi que tinha que ir ali fazer o negócio, senão o negócio não ia acontecer. Primeira coisa que eu entendi, as pessoas elas acham que empreender é a solução da vida delas. Porém, ele te proporciona liberdade, ele te proporciona um monte de coisa. Só que se você é uma pessoa procrastinadora, se você é uma pessoa desorganizada, se você é uma pessoa descomprometida, se você não é uma pessoa sonhadora, você não é uma pessoa dedicada, trabalhando para os outros, você não será uma pessoa diferente quando você trabalhar para si mesmo. E o pior, você vai ter a bucha 100% para você. A bucha não vai ser mais o teu chefe, a bucha não vai ser mais o seu empregador, a bucha não vai ser mais a sua empresa. Hoje, se você se identifica sendo esta pessoa que eu citei agora, quem tem a bucha, quem paga a conta dessa baixa performance, desse seu baixo comportamento, é o teu chefe, é a tua empresa. A partir do momento que você decide, neste mesmo comportamento, ter o seu próprio negócio, quem vai pagar a conta é você. E isso eu vejo que é uma das primeiras coisas que gera muita frustração nas pessoas. As pessoas, elas querem a liberdade de você ser dono do seu próprio negócio, mas elas não estão dispostas a comprar o trabalho que é ser dono do seu próprio negócio. Eu já passei por várias situações de pessoas querendo, eu quero sociedade, eu quero ser sócio. Isso é muito comum. Eu mesma já quis ser sócia, eu mesma aqui já eu quero ter um CNPJ, eu quero ter um negócio, eu quero ter alguma coisa, porque é legal falar que eu sou empresária, que eu sou empreendedora, mas a gente pensa sempre nisso na parte boa, né? Você pensa isso na lucratividade, você pensa isso no repasse de, né? Quando você vai fazer distribuição de lucros e dividendos. Mas uma das coisas que as pessoas não pensam é que a maioria das empresas, principalmente quando a gente pensa em varejo, quando a gente pensa em produto físico, quando a gente pensa em comércio no geral, cara, eu vou falar pra vocês, demora, e eu falo até por conta da Esmera, que é um produto físico. Apesar que eu trabalhava ele, eu comercializava ele de forma online, não tinha uma estrutura física pra vender, eu trabalhava com um produto físico. E você sempre vai ter margem mais reduzida do que quem trabalha com serviço. O fluxo de caixa é sempre diferenciado, porque todo mundo quer me pagar em
no máximo de vezes que puder. E os meus fornecedores querem receber à vista, então vou dar um exemplo da joalheria. As pessoas querem comprar joia em 12 vezes, mas eu tenho que comprar ouro à vista, eu tenho que comprar diamante à vista, eu tenho que pagar a mão de obra de quem faz a produção à vista. Então, você precisa ter estômago para fazer, não só estômago, mas você precisa ter competência para fazer gerenciamento de fluxo de caixa. E eu confesso que eu passei muita dificuldade para conseguir acertar isso de receber em muito a prazo. Então, você precisa engordar muito gado, precisa fazer uma bola de neve muito grande das parcelas a receber, elas começarem a casar com o custo de fluxo de caixa diário. Então, você começa a pensar, você precisa começar a desenvolver habilidades que você jamais imaginaria que você teria. E outra coisa que também acaba acontecendo, e eu tô falando de várias coisas assim pra gente pensar, né? Eu tenho algumas habilidades. Então, normalmente, as pessoas que têm muita habilidade de vendas, de criação, da expansão de negócio, não é a mesma pessoa que tem habilidade de gestão. Eu sou uma pessoa que eu tenho a primeira habilidade. Eu tenho uma habilidade de criação, de expansão, de abrir canal, de fazer mais venda. Mas eu não sou a pessoa que eu sou a pessoa que vai ter a paciência eu vou montar um DRE, eu quero pensar nas planilhas, eu vou pensar no sistema. A minha cabeça, ela sempre vai muito mais para expansão. Eu sou a pessoa que faz a bagunça. E quando a gente começa um negócio, a gente precisa ter a pessoa que faz a bagunça. Se você não tem essa pessoa que traz negócio, que vai pra cima, que faz, que acontece, você pode ter a melhor ideia, você pode ter o melhor produto, mas o negócio não sai do lugar. Quantas empresas vocês já viram que você fala assim, cara, não é possível que isso não deu certo. O produto era incrível, a ideia era maravilhosa, mas às vezes é um negócio que nasceu com muita gestão, pelo perfil do dono, da pessoa que trouxe, mas pouca capacidade de trazer negócios, de trazer expansão, de trazer venda, de trazer criação, de trazer canal de aquisição. Então, o empreendedorismo, ele exige essa parte criativa. Então, o que a gente tem que entender disso? Que até quando a gente vai começar a fomentar negócios, a gente precisa ter estômago, para entender o modelo de negócio que a gente escolheu. A gente tem que entender que esse sonho de eu não vejo a hora de receber dividendos. Muitas vezes você vai passar 2, 3, 4 anos sem dividendos, porque você vai começar sem lucro, porque você vai continuar sempre colocando, reinvestindo o negócio, reinvestindo. E você tem que se fazer uma pergunta, se você está disposto a passar 4, às vezes 3 anos, um pouquinho ali, sem fazer retirada de caixa, fazendo o mínimo de distribuição possível, reinvestindo no teu negócio. Tem muitas pessoas que não aguentam isso. Então, gente, empreender de fato, a gente tem que bater palma para as pessoas que são empreendedoras, a gente tem que bater palma para as pessoas que são empresárias, a gente tem que bater palma para as pessoas que estão em pé todos os dias, fazendo o negócio delas acontecerem, porque desses 8 minutos que eu tô gravando pra vocês, eu só tô falando de pepino, eu só tô falando de dor de cabeça. E dor de cabeça, é aquela coisa que sábado e domingo, você não pode desligar. Quando sai 5 horas da tarde, acabou meu expediente, você derruba a caneta. Cara, você não derruba a caneta. Se tiver um pepino, se for 2 da manhã, você que é empresário, você que é dono do teu próprio negócio, você vai virar madrugada pra fazer o negócio dar certo. Porque você tem folha de pagamento, aqui a gente tem 100 e poucas famílias que dependem da gente pra fazer dar certo. Eu não posso errar. Muita gente depende de mim. Muita gente depende do que a gente faz, do que a gente depende pra acontecer. E ainda mais que a gente tem uma exposição na internet, olha isso como acaba sendo mais grave. Grave no sentido de requer mais atenção. Qualquer coisa, gente, qualquer coisa. Eu peço para Deus me proteger sempre, colocar sempre as palavras certas na minha boca. Porque eu sou um ser humano, eu posso errar. Só que se hoje eu erro, com esse negócio de cancelamento, de julgamento, não é só a Fabi que paga a conta. Não é só meu Instagram que vai ter ali um monte de mensagenzinha que as pessoas fazem, né? Aquelas carinhas de nojo vomitando. Quando alguém quer ser cancelado. Cara, isso impacta diretamente no meu negócio. Isso impacta nas 100 famílias que dependem do nosso trabalho. Então, eu tenho que... né? As pessoas que têm mais exposição de mídia... Precisa andar mais ainda numa corda bamba, entender exatamente onde pisa, porque quando respinga, não respinga só em você, não é só o seu bolso, mas é o impacto de diversas pessoas que estão sendo impactadas junto. Então,
você precisa se proteger. Você precisa se proteger da forma como você fala. Você precisa se proteger da forma como você se expõe, né? Hoje todo mundo quer muita autoridade, todo mundo quer muita visibilidade. Mas isso é muito bom, mas por um outro lado, isso também exige cautela, isso exige maturidade, isso exige que você entenda exatamente onde você está pisando, porque você precisa entender onde essas coisas respingam. Quando ela fala assim, você tem que trazer mais detalhes a parte de empreendedorismo, eu não consigo enxergar empreendedorismo sem não trazer a palavra maturidade junto. Não tem como. Você vai ter que engolir muita coisa, você vai ter que ter estômago para muita coisa. Você vai viver muitos problemas. Acho que a vida do empreendedor, a vida do empresário é resolver pepino o dia inteiro, é resolver problema o dia inteiro. Então, até que a gente vai ficando calejado. É tanto pepino, é tanto problema quando alguém fala assim, a gente tem um problema. A pessoa chega com um probleminha, você fala, ai, graças a Deus é só isso, porque a gente você resolve cada bucha. Você resolve cada bucha, que às vezes chega umas pequenininhas, que às vezes é uma bucha pra muita gente, você fala assim, graças a Deus, é só uma buchinha desse tamanho. Isso aí, tá tranquilo, tá fácil de resolver. Só que por um outro lado, você tem toda essa questão de maturidade, você tem essa questão do que eu falei pra vocês também, de entender que a gente não é dono de todas as habilidades que o nosso negócio precisa. Então, dentro do nosso processo, eu comecei, empresa. A Fabi começou, vou contar um pouco mais essa parte da joalheria para vocês, que eu tinha que fazer tudo. Não era igual na venda direta, que eu só fazia uma parte do empreendedorismo. Eu comecei a fazer tudo, de ponta a ponta. Eu que tinha que olhar a nota fiscal, eu tinha que fazer imposto, eu tinha que pensar no envio, eu tinha que fazer o atendimento ao cliente, eu tinha que fazer a parte financeira, eu tinha que fazer lançamento de fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber, eu tinha que cuidar da produção, eu tinha que cuidar do envio, pensar em prazo. Ou seja, eu olhei tudo do começo ao fim. E depois, logo no comecinho, eu trouxe a Elo, que tá comigo até hoje, pra me ajudar. A Elo me ajudava nessa parte de produção e também nessa parte financeira, de controle de produção e tudo mais. Aí começou a me ajudar em vendas. Aí depois eu trouxe a Paloma pra me ajudar em vendas, que tá comigo até agora também. Você começa a entender que quando você tá no limite, você tá sufocado, você precisa contratar. E tem pessoas que são o oposto, elas já começam trazendo tanta gente pro time, deixando o time tão inchado, com tanto custo, que às vezes você precisa vender infinitamente mais, você precisa aumentar muito mais a sua capacidade de produção, de faturamento. Por conta que você encheu tanto o time, que acaba se tornando um negócio um pouco descompassado. Então a primeira coisa, eu falei assim, eu vou até o limite ver onde eu consigo. Falando bem do comecinho, tá? Depois eu vou entender qual que é a primeira posição que eu mais preciso. Naquele caso, como eu era a vendedora, eu trouxe mais uma pessoa para me ajudar mais nessa parte mais de gestão, nessa parte mais de produção. Mas se você não for a pessoa de vendas, se você não for essa pessoa que tem essa habilidade, essa veia comercial, essa habilidade de prospectar cliente, né, trazer essa pessoa para dentro do seu funil, você não entende muito de follow-up, você não entende dessa esteira de conversa até o fechamento, você não entende desse processo, eu recomendo que o seu primeiro funcionário seja um vendedor. E uma das coisas que a gente busca quando a gente começa uma empresa do comecinho, a gente quer trazer os profissionais mais baratos. E existe uma frase que eu demorei para entender, foi um processo que eu e o Caio, a gente também demorou um pouquinho para entender, que é seniors come first. Então significa que as pessoas seniors, elas chegam antes das pessoas júniors. Por quê? Pensa assim, você acabou de abrir seu negócio, você não entende de vendas, você não tem essa veia comercial que é o coração de qualquer negócio, é o que vai fazer a diferença. Tem gente que vai ter, a pessoa vai ter a melhor embalagem, ela vai ter a loja mais bonita, ela vai ter tudo mais bonito. Mas ela não tem um bom processo de vendas. Significa que a chance de aquilo tudo que é lindo, maravilhoso, ficar parado é muito alta. Eu, na Esmera, eu comecei com a caixinha, que não era a caixinha dos sonhos. Eu não tinha a caixinha do correio, a mais linda. A sacola não é a sacola do jeito que eu queria. Mas meu processo de vendas, ele fluía. Então, dessa forma, eu consegui trazer recursos para depois melhorar esses outros pequenos detalhes. Agora, se eu já começasse com as caixinhas mais lindas, as caixinhas mais incríveis, e eu não conseguisse vender,
eu ia ter um monte de custo parado. De que adianta isso? Então, eu recomendo que a tua primeira posição, já que caso você não seja essa pessoa da venda, você traga um vendedor. Mas busque uma pessoa que ela tenha maturidade, que ela tenha experiência. Ela vai te custar um pouquinho a mais do que uma pessoa júnior. Mas a gente tem que entender que um vendedor bom, ele não dá custo, ele dá lucro. Então, se essa pessoa ela estabelecer o seu processo de vendas, ela estabelecer a sua régua de comunicação com o seu cliente, ela conseguir posicionar o seu produto de uma melhor forma, ela conseguir aumentar o seu funil de vendas, ela conseguir aumentar a sua distribuição de canais, isso vai fazer com que este custo dessa pessoa um pouquinho mais sênior se pague muito rápido. No meu caso, eu precisava de uma pessoa muito mais do outro lado, que era uma pessoa muito mais de gestão. E aí vem um ponto que eu preciso que vocês entendam, que foi um conflito que eu tive, e isso precisa estar em harmonia. Quando a gente traz uma pessoa de gestão, a pessoa de gestão, normalmente ela olha o quê? Para enxugar custos, ela olha todas as possibilidades de você andar mais na régua, de você andar mais numa forma, como eu posso dizer, ela faz com que você ande mais centrado, que você não se expanda tanto, porque ela gosta um pouco mais de controle. A pessoa que tem a veia empreendedora, de novo, é a pessoa da bagunça. Ela não gosta de andar no centro, ela não gosta de andar numa forma limitada. Ela gosta de andar na expansão. Ela gosta de andar fora da casinha, ela gosta de trazer bagunça para dentro de casa. Então, se você não tem uma pessoa dentro de casa, vamos supor que você seja essa pessoa assim como eu sou, que ela está ali para suportar as suas loucuras, no sentido de ela dar a viabilidade da sua mente criativa, da sua mente expansiva, você não vai conseguir fazer com que a sua empresa prospere. Eu tive essa dificuldade. Eu trouxe uma pessoa mais sênior para me ajudar nessa questão. E era uma pessoa que tinha muita capacidade de gestão, dessa visão, mas era uma pessoa que a gente não conseguiu chegar no meio termo para essa pessoa conseguir me dar base para o meu processo de criação, para o meu processo de expansão. Então, todas as ideias que eu tinha, não dava. E eu comecei a ficar frustrada, porque quando eu era sozinha, eu fazia dar certo. E eu não queria perder essa minha capacidade de expansão, de criação. O que aconteceu? A empresa rapidamente ela começou a diminuir a lucratividade, ela diminuiu o faturamento, ela diminuiu um monte de coisa. Por quê? Porque eu não tinha mais a permissão para continuar expandindo, criando canais, criando prospecção, criando movimentos para a marca continuar expandindo. O que a gente tem que entender? Que as pessoas, elas precisam de histórias diferentes para elas comprarem exatamente a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu vou vender esse anel, ó. Se eu colocar uma foto assim, tem pessoas que vão se identificar, e elas vão comprar. Mas se eu vestir o anel e eu postar uma foto assim, outras pessoas, elas vão se identificar e elas vão querer comprar. Por quê? Porque pessoas têm visão de mundo completamente diferentes. Então, significa que eu preciso contar histórias diferentes do mesmo produto para que as pessoas elas engajem de forma diferente e elas queiram adquirir o meu produto. Porque pessoas têm momentos de vida diferentes, elas vivem histórias diferentes. Então, a gente precisa continuar exercendo essa mente criativa e essa mente expansiva. E aí, cabe a nós, através da maturidade, que eu falei que é a palavra-chave do empreendedorismo, identificar quando o teu negócio é um momento de expansão e quando o seu negócio já está num nível tão maduro, ele já está num nível tão maduro que ele pode se solidificar muito mais através de um negócio de gestão. E aí cabe a você identificar a fase do seu negócio. Se você já tem alta lucratividade, se você já consegue fazer boas distribuições, se o seu negócio já deixa bastante caixa, talvez já é um negócio que ele pode avançar mais na questão questão da gestão. Se o seu negócio ele ainda não te deixa muito caixa, ele oscila muito, às vezes é um negócio que ainda você precisa colocar dinheiro, às vezes dá prejuízo, às vezes dá uma margem, dá um lucrinho baixo, significa que ele exige mais, ele precisa mais da musculatura empreendedora, ele precisa mais da visão, da expansão, da criatividade. Então, vocês vão começar a observar que conforme o negócio de vocês, eles vão evoluindo, ele vai exigindo uma musculatura, ele vai exigindo uma necessidade diferente. E às vezes, quando você fica muito tempo na gestão, o seu negócio, ele empaca. Então, você precisa do quê? Vocês podem reparar como várias vezes, várias empresas, trouxemos agora um novo coração, uma nova visão.
para trazer uma nova expansão, porque talvez aquela empresa ela estabilizou tanto fazendo só a mesma coisa que ela perdeu aquela possibilidade de enxergar novos ares, de enxergar novos momentos de expansão. Então, é assim, eu poderia falar da parte burocrática que você vai começar. Primeira coisa que você precisa pensar é num nome. Se esse nome da sua empresa, ele tem registro de marca, a pior coisa que tem é você começar um negócio e esse negócio não pode registrar marca, então você começa todo um trabalho de branding, de criação, de posicionamento, gasta com embalagem, gasta a sua energia, chega lá na hora, não dá. O nome não é possível. Então, a primeira coisa, já vai fazer um negócio de branding rapidinho, já bota lá pra ter aquele nome pra você. Acabou, né? A melhor coisa que você faz pra você é já ter o seu registro de marca. Depois você vai pensar na parte de contabilidade, você vai pensar na abertura de empresa, você vai pensar na parte... vai abrir sua conta bancária. Aí você pensa no teu produto. Só que a maioria das pessoas, quando elas pensam no produto, elas não pensam na venda do produto. E aí, quando você vai começar a vender, fica uma venda muito inviável. Então, uma grande dica que eu deixo pra vocês também é, não pense quando vocês forem pensar no produto de vocês, não pensa só na... eu preciso ter o produto mais incrível. Este produto, ele precisa ser vendável. Como que você vai vender? Para quem você vai vender? Qual vai ser o canal de aquisição de cliente? Qual vai ser o canal de distribuição? Como é que você vai escalar este produto? Como é que você vai fazer com que esse produto chegue em mais pessoas? Como é que você cuida do pós-venda deste produto? Então, pensar nessa linha de vendas do produto vai fazer com que o seu produto seja infinitamente melhor do que você pensar só no produto. Eu não preciso pensar só como que eu vou produzir esse anel, como é que eu vou fazer a melhor cravação, a melhor qualidade, o melhor conforto, como é que eu vou escolher o melhor diamante. Eu preciso entender como é que eu vou vender isso para o meu cliente. Como é que eu vou fazer vender isso, sendo que ele não vai conseguir enxergar todo este processo? Como é que eu vou fazer que ele entenda o valor percebido disso? Como é que eu vou fazer o pós-venda desse cliente? Como é que eu vou fazer a entrega deste produto? Então, tudo isso precisa ser pensado para que isso facilite o meu processo de vendas. Eu posso trabalhar com vocês e fazer exatamente cada processinho, mas a real é que eu preciso falar para vocês é que o empreendedorismo, ele não é para amadores. O empreendedorismo é para quem precisa ter mente forte, estômago forte, é para quem precisa ter força de vontade. Não entre sem informações, entendeu? Mas se vocês forem se jogar, se joguem de cabeça. Entrem com o all-in. Não fica com um pé lá meio cá, um pé meio cá, porque a real é que tudo que a gente decide colocar meia energia, a gente colhe meio resultado. Não tem como a gente esperar que coisas magníficas acontecem com coisas que a gente duvida com que elas vão acontecer. Eu quero começar a empreender, mas eu vou continuar aqui no meu emprego, porque se tudo der errado, eu volto pro meu emprego. Pode ser que o seu emprego ele seja algo parcial, algo só... Talvez vai ficar mais um ano e meio, já tem um prazo de saída. É um plano A que vai virar um plano B. Porque você tá ali, depois saindo, você dá o seu all-in, você quer trabalhar, você quer se dedicar. O mundo do empreendedorismo, ele é maravilhoso. Você vai se transformar, você vai amadurecer como um ser humano, você vai criar um senso de responsabilidade completamente diferente. Para vocês que buscam a liberdade através das suas mãos, de você acreditar que você pode executar, e você confia tanto na sua execução que você se sente livre dessa forma, mergulha. Mas mergulha entendendo que é um processo de longo prazo. Que vão ter dias difíceis, vão ter dias muito difíceis, mas se você perseverar com foco, você vai colher coisas incríveis. E eu falo pra vocês que dentro dessa jornada empreendedora, uma das coisas mais incríveis que a gente tem a oportunidade de colher é ter a possibilidade de trazer pessoas pra dentro do nosso time. Antes eu ficava assim, meu Deus, é muito legal, por exemplo, na venda direta, que a gente não tem essa obrigação, eu não tenho toda essa burocracia, toda essa dificuldade com funcionário, com um monte de coisa. Mas hoje, quando a gente pensa assim, nossa, eu vou ter tantos funcionários que dependem de mim, você pode olhar isso com um ponto, né? Com o copo cheio ou o copo meio vazio. E eu olho com um copo muito cheio. Eu acho muito legal poder ter a oportunidade de pessoas que transformam as vidas através do que a gente criou. A gente tem pessoas aqui que ganhavam 800, 900 reais por mês. E hoje estão no time de vendas
ganhando bastante dinheiro, de pessoas que às vezes não eram valorizadas em outros negócios, às vezes por sua escolha de opção sexual, pela sua forma de trabalhar, e a gente poder abraçar essas pessoas aqui hoje e a gente poder, mais do que independente de onde ela veio, é poder dar um destino diferente para essas pessoas, sabe? Tratar com respeito, tratar com amor. Não digo que somos perfeitos, porque a gente está num processo de aprendizado o tempo inteiro, mas de ter um ambiente que a gente possa proporcionar a oportunidade de dar o seu melhor. A gente está aqui buscando dar o nosso melhor todos os dias, essas pessoas também. Então, ser um ambiente fértil, um ambiente de possibilidade de crescimento. E saber que... E fazer com que, mais do que isso, com que essas pessoas elas se sintam parte da mudança que a gente gera na ponta. Então, quando eu falo pra vocês, eu até perguntei pra Jenny, falei, Jenny, será que as pessoas vão ficar assustadas com esse podcast? Ela falou, talvez. E, de fato, o mundo empreendedor, ele não é fácil. E é a mesma coisa como a maternidade. Se eu falar pra vocês, como que é a maternidade? Eu vou falar um monte de dificuldade, eu vou falar um monte de coisa. Mas, no final, o propósito dela vale a pena. Entende? Você dorme feliz, você dorme satisfeito. Você fala assim, caraca, aquele sorrisinho no final vale a pena. E é a mesma coisa quando a pessoa, você vê o progresso da pessoa, quando a pessoa tem a possibilidade dela ser promovida, ou você sabe que aquele salário que ela recebeu no final do mês, por conta da sua decisão de colocar o teu na reta, pôde fazer com que ela morasse num lugar melhor, que ela pudesse ter uma qualidade de vida melhor. Então a gente fica muito feliz de poder ver esse resultado na ponta e fazer com que elas também sintam a diferença na vida que a gente leva na vida das pessoas. Então quando a gente tá aqui no Café com Joia, eu adoro compartilhar no grupo, olha aqui a posição que a gente tá, vocês fazem parte disso. Ou quando um cliente do Vence manda mensagem falando, a gente mudou de vida por conta do negócio, todo mundo vibra junto, porque entende que faz parte. Então é um propósito que alimenta o outro. Pensa no empreendedorismo igual a maternidade. É trabalho até a tampa, mas vale a pena.